Quando pensamos no século XX, é impossível não lembrar das grandes tragédias provocadas pelos regimes totalitários. Mas, de onde veio esse fenômeno? Como sociedades inteiras, cultas e industrializadas, aceitaram governos que controlavam tudo, até os pensamentos das pessoas? Essa é a pergunta central desta primeira parte da apresentação: compreender o contexto histórico, político e econômico que permitiu o surgimento do totalitarismo na Europa. A Europa depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi chamada, na época, de, abre aspas, a guerra para acabar com todas as guerras, fecha aspas. Mas, ironicamente, ela não acabou com as guerras, apenas preparou o terreno para a próxima. Entre 1914 e 1918, a Europa foi palco de destruição em escala jamais vista. Milhões de soldados morreram nas trincheiras da França, Bélgica e Polônia. Famílias inteiras foram desfeitas, cidades históricas arrasadas, e o sonho de uma Europa civilizada, racional e progressista desmoronou. Quando a guerra terminou, o continente estava exausto. Os impérios que haviam dominado o século XIX, o austro-húngaro, o russo, o alemão e o otomano, deixaram de existir. Novos países surgiram, como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, mas frágeis, instáveis, cheios de disputas étnicas. A economia, então, estava em ruínas. A reconstrução era lenta. Os preços subiam sem controle e o desemprego se espalhava. Na Alemanha, por exemplo, em 1923, um pão chegou a custar 1 trilhão de marcos, algo inimaginável. O dinheiro perdeu valor. As pessoas carregavam notas em carrinhos de mão para comprar comida. Mas o problema não era apenas econômico, era psicológico. O horror da guerra gerou uma crise de valores. As pessoas deixaram de acreditar na política, na religião e até na razão humana. Os sobreviventes voltaram traumatizados, muitos com o que hoje chamaríamos de estresse pós-traumático. A Europa, que se via como o berço da civilização, mergulhava num sentimento de vazio e desesperança. E esse vazio é perigoso, porque é justamente aí que as ideias extremas encontram espaço. Quando o mundo conhecido desaba, qualquer promessa de ordem e sentido soa tentadora. O Tratado de Versalhes, a paz que semeou o ódio. Em 1919, as potências vencedoras, França, Inglaterra e Estados Unidos, se reuniram para definir os termos da paz. O resultado foi o Tratado de Versalhes, que impôs condições duríssimas à Alemanha. A Alemanha foi obrigada a reconhecer a culpa total pela guerra, a pagar indenizações astronômicas, entregar territórios, desarmar-se e aceitar inspeções estrangeiras. O objetivo era impedir que ela voltasse a ser uma ameaça. Mas, na prática, o tratado destruiu a autoestima do povo alemão. Nas ruas, o sentimento era de humilhação e injustiça. Muitos diziam: não fomos derrotados no campo de batalha, e sim traídos pelos políticos. Essa narrativa do inimigo interno, o mito da punhalada pelas costas, seria mais tarde um dos pilares da propaganda nazista. Enquanto isso, a República de Weimar, instaurada em 1919, enfrentava um dilema quase impossível: governar um país falido, humilhado e dividido. Os governos caíam rapidamente, os partidos não se entendiam e a confiança na democracia desmoronava. Imagine um cenário em que o pão falta, o dinheiro não vale de nada e o povo sente raiva de tudo. É um cenário perfeito para a ascensão de um líder que promete grandeza e vingança. E esse líder, como sabemos, aparecia anos depois. A desilusão com o liberalismo e a busca por alternativas. Durante o século XIX, a Europa acreditou firmemente no liberalismo, tanto econômico quanto político. Liberdade de imprensa, de comércio, de opinião, mas após a guerra,
Essas liberdades pareciam ter falhado. As democracias liberais eram vistas como ineficazes, incapazes de lidar com a fome, o desemprego e o caos. As pessoas queriam estabilidade, não discursos. Queriam líderes fortes, não políticos que discutiam eternamente no parlamento. Nesse contexto, começaram a surgir os discursos antidemocráticos que diziam: democracia é fraqueza, o povo precisa de disciplina, de uma só voz, de um só chefe. A ideia do homem forte, do líder carismático capaz de unir a nação, começou a ganhar força em toda a Europa. Essa figura apareceria primeiro na Itália, com Benito Mussolini, e depois na Alemanha, com Adolf Hitler. O medo do comunismo, o espantalho vermelho. Outro elemento crucial para entender o totalitarismo é o medo do comunismo. Em 1917, a Revolução Russa derrubou o César e instaurou o primeiro Estado socialista da história moderna. Para as elites da Europa Ocidental, industriais, banqueiros, proprietários rurais, aquilo era um pesadelo. De repente, o fantasma da revolução pairava sobre o continente. Greves, ocupações de fábricas e manifestações operárias assustavam as classes médias. A palavra comunista passou a ser associada ao caos, à destruição da família e à perda da propriedade. Esse medo foi explorado habilmente por políticos autoritários, que diziam: é melhor um ditador no poder do que os comunistas nas ruas. E assim, o autoritarismo foi visto como um mal menor, uma espécie de vacina contra a população. Essa foi uma das maiores ironias do período. Em nome da ordem, abriram-se as portas para regimes que destruíram completamente a liberdade. A crise econômica mundial de 1929. Se havia alguma esperança de estabilidade, ela ruiu em 1929, com a crise de Wall Street. A quebra da Bolsa de Nova York arrastou o mundo inteiro para uma depressão sem precedentes. Bancos faliram, empresas fecharam, milhões de pessoas perderam seus empregos. Na Alemanha, que dependia de empréstimos americanos, o impacto foi devastador. Em 1932, o desemprego chegou a 30% da população ativa. Famílias passando fome, crianças mendigavam nas ruas e a democracia parecia impotente diante da catástrofe. Os discursos radicais, antes vistos como marginais, agora soavam como esperança. Os nazistas prometiam pão, trabalho e orgulho nacional. E muitos alemães, cansados de miséria, decidiram tentar o novo caminho. Fecha aspas. O historiador Eric Hobsbawm chama esse período de a Era dos Extremos, o tempo em que as pessoas perderam a fé no centro político e buscaram soluções nos extremos, tanto quanto à esquerda quanto à direita. Conceito de totalitarismo, o controle total da vida. O termo totalitarismo vem do latim totalis, que significa, abre aspas, o todo, fecha aspas. Um regime totalitário não quer apenas governar. Ele quer possuir a alma das pessoas. Quer controlar não só o que se faz, mas o que se pensa, o que se lê, o que se sente. O historiador Davi da Rosa define o totalitarismo como a negação da pluralidade humana. Nesses sistemas, a diversidade é vista como uma ameaça. Existe uma única verdade, uma única ideologia, um único líder. Tudo o que foge disso é eliminado. A filósofa Hannah Arendt, em sua obra, abre aspas, As Origens do Totalitarismo, fecha aspas, explica que esses regimes funcionam como máquinas de dominação total. Controlam a política, a economia, a cultura e até a moral das pessoas. Ela afirma que o totalitarismo nasce quando os homens deixam de acreditar uns nos outros. Nos regimes totalitários,
A política se torna quase uma religião. O líder é o Messias, o Estado é o templo e a obediência é o maior valor moral. É o fim da dúvida, o fim da crítica e o fim do pensamento livre. Mussolini e Hitler, os líderes carismáticos. Em 1922, o Benito Mussolini chega ao poder na Itália, com a Marcha sobre Roma. Seu discurso era sedutor: disciplina, trabalho e unidade nacional. A Itália fascista exaltava o passado romano, o dever, a força física e a obediência. O lema era claro: tudo pelo Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Na Alemanha, Hitler seguiria caminho semelhante, mas com uma ideologia ainda mais radical: o nazismo, que combinava nacionalismo extremo, antissemitismo e culto ao líder. O Führer era apresentado como o salvador da nação, o homem enviado para restaurar a glória do povo alemão. Tanto Mussolini quanto Hitler compreenderam o poder da propaganda e da emoção. Sabiam que as pessoas não queriam apenas fatos, queriam sentido, e eles ofereceram um sentido, mesmo que perverso, o de pertencer a algo maior, grandioso e absoluto. A lógica da manipulação e o papel da propaganda. Os regimes totalitários dominaram o campo da comunicação. Rádio, cinema, escolas, jornais, tudo servia para repetir a mesma mensagem, dia e noite. As multidões foram treinadas a sentir, não a pensar. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, dizia: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Essa frase resume o funcionamento de qualquer totalitarismo. A verdade deixa de importar. O que importa é o controle da narrativa. A emoção substitui a razão. E quando a emoção governa, a crítica morre. O totalitarismo não surgiu de um dia para o outro. Ele foi o resultado de crises sucessivas e da erosão da confiança, o trauma da guerra, o colapso econômico, o medo do comunismo, a falência das democracias. Tudo isso criou o terreno fértil para o autoritarismo florescer. O povo, cansado da inocência, entregou a liberdade em troca da promessa de ordem. E essa troca, como sabemos, custou caro. Custou milhões de vidas, guerras, genocídios e o próprio sentido de humanidade. Como disse o filósofo Karl Popper, a liberdade nunca é perdida de uma vez só. Ela se perde aos poucos, quando as pessoas trocam a responsabilidade pela segurança. E é nesse ponto que encerramos essa introdução, compreendendo que o totalitarismo não é apenas um fenômeno do passado, mas um alerta constante. Sempre que o medo substitui a razão e a autoridade substitui o diálogo, o solo do totalitarismo volta a germinar.